Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro da coleção também Fonte Viva, né? É o livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. Eu só estou com ele virtual, Fonte Viva, não tenho ele fisicamente. Até a próxima aquisição aí. Aproveitar a quarentena para comprar. Eu não tenho ele todo, mas essa lição, até porque ela está presente no capítulo 5, né, que é o Evangelho de Mateus, que contempla as bem-aventuranças, tinha me chamado muita atenção, e nesse momento também, a necessidade da gente ser luz, né? Então, a lição é a lição 105 do Fonte Viva, sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear os caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do solar do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles que em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristo, cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-los, auxiliando indistintamente. Não vos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e as bem-aventuranças ditado por Mateus. O sal da terra e a luz do mundo nós somos. Então, neste capítulo 5, no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Esses dias eu tive a oportunidade de escutar um palestrante que eu gosto bastante, ele é de Minas e ele chama Simão Pedro. E aí ele estava explicando sobre essa metáfora que está embutida da gente ser o sal da terra, né? E as utilidades que o sal tinha no passado, né? O que o sal representava na época de Jesus, né? A utilidade dele. Ele tinha um sentido quíntuplo, o sal. Ele podia preservar os alimentos, ele podia temperar os alimentos, ele era um antisséptico, ele tinha a função de nos ajudar nas necessidades fisiológicas, ele conservava o calor dos alimentos. Então, esse elemento, né, até hoje tão utilizado por nós e tão necessário, por isso que nós devemos ter esse sal da terra, né, e a luz do mundo da terra. Nós temos que preservar o alimento da fé, o bom ânimo, o amor, o bom,
Preservando isso, nós saberemos temperar com harmonia e podemos realçar o sabor, ao invés dos alimentos físicos, o sabor do alimento espiritual. Realçar o lado bom das pessoas. E também nos equilíbrios, porque o sal, ele é só adjuvante nos alimentos, mas ele não pode contaminar a fim de que esse alimento se torne intragável. Então, a quantidade de sal numa comida, ela tem que ser pouca, ela tem que ser balanceada. E a gente sente o sal, mas a gente não vê ele no alimento, ele se mistura. Porque o sal, ele é humilde, é o que Deus, né, Jesus, nosso mestre, espera de nós. Humildade, discrição, simplicidade. Então, a gente, quando se mistura a este mundo, né, esse espaço físico, a gente tem que pensar que nós não podemos perder as nossas características, como o sal da terra. E o antisséptico, ele é importante para nos curar, para nos aliviar as feridas da alma, para limpar essas feridas. E isso a gente vê quando a gente age com compaixão. Então, é um elemento fundamental esse antisséptico, esse amor e essa compaixão que a gente pode usar na lida diária com as pessoas e conosco mesmo. E necessidade fisiológica do sal, veículo para os alimentos, né? Então, quem é bom em física aí sabe que o sal, ele conduz os alimentos e os nutrientes dentro do nosso organismo, né? Então, até isso, né? Ele consegue transportar dentro de todo o nosso ser a grandeza, né, do Pai. Então, o sal, enquanto veículo de alimentos e nutrientes para nós. E ele vai conservar o calor, porque ele vai aquecer a nossa alma, como? Nos incentivando, nos motivando. E uma alma que ela é forjada no sofrimento, a gente for ver no Paulo e Estevão lá, o Estevão, como que ele se tornou esse espírito de grande envergadura, né? Porque a alma dele foi forjada no sofrimento. Só que a gente não está acostumado a sofrer e se alegrar com isso, né? De ser essa luz, de ser esse sal. Então, quando viemos para este mundo, a gente não veio com um passaporte de viagem para viagens ininterruptas aí. Nós viemos com uma carteira de trabalho. Então, a gente só pode ser sal e ser luz com muito trabalho, né? Então, o trabalho é diário e o trabalho é em nós mesmos. E a gente percebendo essa grandeza do sal, e que o sal representa a humildade, a gente percebe também a humildade de Jesus, que não veio num berço de ouro, e que a gente percebe que não é um berço que vai fazer a criatura, não é um poder material que vai fazer a criatura. A criatura, ela vai se iluminar, ela ilumina o seu berço interior, ela ilumina o seu poder no mundo, do rio da vida e o estuário da paz. Raul Teixeira, esses dias eu tive assistindo uma palestra dele e ele fala isso, achei tão bonito, do rio da vida e o estuário da paz, que é o que a gente quer buscar, né? Diante das tempestades aí, a gente quer um rio de mar, de águas calmas, né? Não um mar revolto, e esse estuário de paz. E ele fala isso de Jesus, que ele iluminou o berço dele. Ele iluminou o berço dele porque ele era luz, é luz. Mas ele foi luz no princípio como nós, uma luz assim fraquinha. Ao longo das existências, das experiências, ele se tornou a magnitude que é o nosso governador espiritual do nosso planeta. E essa capacidade de transcendência que Jesus nos convida, né? O nosso mestre nos convida a transcender, né? Então, para a gente captar a luz, aprender com a luz, ler sobre a luz e ser
aguçar os nossos sentidos físicos, né? Que tem uma sede em nós de sermos melhores, porque somos centelhas divinas, e quanto centelhas divinas, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, os nossos sentidos, se formos captar os 5 sentidos, às vezes a gente vive experiências que a gente não consegue descrever na nossa linguagem. Aí, quando a gente transcende além dos 5, a gente vê a nossa capacidade de transcendência, de transformar as batalhas que são difíceis daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente sente. A Terra, isso aqui é da Gênese, né? Falando que a Terra era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Deus disse, faça-se luz, e luz foi feita. Gênesis, capítulo 1, do versículo 2 a 3. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, também fala sobre essa questão do fiat lux, faça-se luz, e que nós possamos nos fazer luz, né? Então, Jesus veio nos mostrar o caminho da luz, é nosso modelo e guia. E Deus, ao criar o nosso planeta, criar o mundo, ele teve também dias para que isso acontecesse, que acho que representam talvez até anos, a gente não sabe essa cronologia, mas teve toda uma etapa, né? Teve toda uma estrutura para se fazer luz. E essa luz que pedem de nós também. A gente avançar sem luz não é possível. Então, nós somos o sal da terra, e aqui o versículo 14 de Mateus fala, vocês são a luz do mundo. Jesus falou isso. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam boas as suas ações e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, é como se aquela parábola dos talentos, né? Deus passasse essa luz para nós. Aí resta saber se a gente vai colocar sobre o alqueire, se a gente vai multiplicar, se a gente vai enterrar, o que a gente vai fazer com esse talento, né? Então a gente vê assim alguns ícones assim, né, que tiveram transformações, né? Paulo, principalmente, hoje mais cedo eu estava acompanhando um seminário que está passando sobre as obras do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos atrás, e aí tem o Paulo Estevão, né? E aí o palestrante ainda estava falando que o Paulo, ele venceu o ego, mas mesmo vencendo o ego, que é difícil, ele continuou uma pessoa resoluta. Então a gente tem que continuar resoluto, né? Então a partir do momento que Deus apareceu para ele, que ele mudou a trajetória dele, ele não ficou perguntando, né? Ele falou: "O que queres que eu faça?" Meio que mudou a polaridade, o vetor que ele estava num caminho, num sentido, a luz dele estava dentro desse alqueire aqui, dessa vasilha. Quando Jesus mostrou a direção, vá para a cidade, ele mudou o vetor de toda a vida dele, e a partir dali começou a nascer um homem novo. Um outro tipo de luz começou a brilhar. Uma luz, a luz do Cristo. E ele foi aos poucos vencendo o seu ego, mas continuou resoluto. Então a gente deve comungar amor e sabedoria e nos libertar de culpa. E Paulo fez isso, né? Então muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, eu sou cheia de defeito, né? Como que eu posso falar de Jesus? Eu até no começo assim eu falava que quando logo comecei lá na SOSEC, até falava para a Zélia assim: ah, Zélia, não me dá do evangelho não. Textos do Evangelho. Eu vou escolher o tema, alguma coisa que eu me sinta mais familiarizada. Porque a gente pensa assim, de falar de Evangelho, igual hoje, falar
sobre citações de Jesus, do próprio Jesus, aí a gente pensa, ah, não, mas eu não sou digna para falar. Ah, eu sou cheia de defeito. Tá, eu não sou digna para falar, eu sou cheia de defeitos, mas a gente tem que começar de alguma forma. Então, a gente tem que combater o bom combate do Paulo, né? E aí ele fala, né, no decorrer da trajetória dele, quando já estava no fim, ele fala que combateu o bom combate, acabou a trajetória e ele guardou a fé. Então, que a gente possa sempre guardar a fé conosco, saber que a fé é a nossa luz para nos iluminarmos. A gente tem que ter essa conversão verdadeira do cristão e saber o que o Senhor queres que eu faça no nosso íntimo, para que a gente seja a luz do mundo e o sal da terra. A gente tem que, nos nossos momentos de reflexão, de meditação, de encontro com Jesus, né, de comunhão com Deus, a gente perguntar, Senhores, o Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai nos apontar o caminho, mas é só nós podemos caminhar. Ninguém pode caminhar pela gente, né? Como dizia o nosso amado seu Lauro, né? Cego não guia cego. Então a gente tem que ser luz, a gente tem que buscar e nos livrar dessa cegueira moral, né? Dessa imperfeição moral que nos acompanha. Então o que a gente faz muitas vezes? A gente gasta a nossa energia, a nossa luzinha lá, que é fraquinha, né? Para destruir os vícios. Mas, assim, enquanto a gente perde tempo, tá destruindo os vícios, a gente às vezes deixa de se melhorar. Então, até para você desenvolver uma virtude, você tem que arrancar um vício e colocar a virtude. Então, é muito difícil esse desgaste de energia com a destruição. Na verdade, a gente tem que parar de alimentar um e dar mais alimento para o outro, né? Porque a destruição em si, eu acho que ela vai envolver um número maior de aptidões, de coisas que a gente às vezes não tem ainda, que não está preparado. Então, o sal e a luz são duas realidades essenciais para a nossa vida, né? O sal para destacar o sabor das coisas, como na medida certa, e é o papel, é a primeira missão do cristão no mundo, é destacar o sabor da vida, né? A segunda missão que a gente tem é preservar as instituições da vida, né? E uma instituição muito abençoada que agora, com essa quarentena, a gente está tendo esse retorno para a família, né? Que é a célula máter da sociedade. Nós temos a necessidade de nos acolher, de nos amar, né? E não nos sabotar. E na última vez que a gente conversou, a última lição era confiança em si mesmo. Então, da importância de confiarmos em nós, nos acolhermos, nos amarmos, para que assim, e não nos sabotarmos, a gente compreender que essa luz do mundo e esse sal da terra que Jesus falou que nós somos, nós podemos ser, né? Então, a gente não vira luz para servir, mas a gente serve para virar a luz. Então, se a gente não começar, não vir falar sobre Jesus, não ajudar, né, a caridade, nos ajudarmos inicialmente, a gente ficar esperando a luz vir para a gente começar a servir, né, a gente não vai servir nunca. Então, o serviço também aparece quando o trabalhador está pronto, a gente sabe disso. Mas a gente tem que começar servindo. Aí, uma hora, um pouquinho de luz chega, né? O Chico falava que o sapo é que iluminava, né? Que ia na frente lá iluminando. Agora, se o Francisco, nosso Francisco, se achava um cisco de luz, nós, então, estamos a anos-luz de distância dele, né? Mas, por causa disso, a gente não pode parar. Ele começou também, como nós, lá, uma luz bem fraquinha, né? Então, o que é o melhor para Deus? O melhor para Deus não é o começo das coisas, é o fim das coisas. Então, o começo, o que nós já não fomos? E o que nós somos hoje? Com certeza a gente está melhor. Só de já estar num planeta que já está virando regeneração, já está melhor do que estava no começo. Mas Deus,
na sua infinita bondade e sabedoria, ele vê o filho igual uma mãe vê um filho, um pai vê um filho. Vê com uma projeção de alguns milhares de anos, de saber que um dia aquele filho vai ser melhor, né? Aquela mãe que tem aquela esperança naquela criança, que vai ser um ser humano melhor, que vai trazer luz, né, para aquele casal, para aquela família. Então, até o próprio Paulo, ele fala, né, que não é a minha condição temporária, mas o meu projeto futuro. Então, a nossa condição temporária, ela pode ser uma condição ainda limitada. Gêlia, licença. Ele vai renovar o link, viu? Tá bom. Vai encerrar daqui a 2 minutos, aí você guarda para você, viu? Tá então, bom. vai ser a prestação, assim, hoje. É porque é muita luz para a gente entender, né, Osélia? Fica difícil. Se quiser você até eu terminar. Você continua, se você quiser, continua. Quando parar, né? Quando parar, parou. Quando parar, a gente muda a luz, né, Osélia? Pode continuar. Então, esse projeto futuro, né, que Deus ele consegue enxergar dentro da gente, né, essa semente, essa potencialidade que existe dentro de cada um de nós. Então, para que a gente possa ser a luz do mundo, a gente tem que acolher primeiro as nossas sombras, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga e eu gosto muito também de ouvir o Rossandro Kingsley. Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá, gente? Eu gosto muito dele, é um psicólogo espírita. E aí ele fala isso, do acolhimento das nossas sombras, né? Porque quando a gente consegue acolher as nossas sombras e não a do outro, porque a gente fica vendo o argueiro no olho do outro, né? Mas acolher as nossas, reconhecer as nossas sombras. A minha sombra, eu sei que o outro tem a dele, mas a do outro é do outro, cada um com a sua mochilinha, né? Mas reconhecer a minha sombra, né? Então, assim, para mim, até falar uma coisa assim pessoal agora, que quando eu morava sozinha, eu morei 15 anos sozinha. Era mais fácil eu reconhecer a minha sombra porque eu era uma. Agora que eu sou casada, que somos 2, então juntou os obsessores, né? Aí é mais complicado a gente separar as sombras, né? Porque meio que fica enevoado ali no casal. Pedro, quando negou Jesus, ele foi uma sombra que ele teve que trabalhar, né? E aí o Rossandro, ele comenta isso, e ele acha, e eu achei interessante, que se Pedro não tivesse negado Jesus e tivesse depois trabalhado a sombra dele, ele ficou até mais receptivo a acolher a sombra do outro. Quando alguém chegava na casa do caminho, quando alguém chegava para Pedro e falava, olha, eu matei, eu roubei, eu traí, né? Ele falava, não, meu irmão, todo mundo tem a sua sombra, né? Todo mundo passa por isso. Então, fica... Tá bom. Aí, Jesus acolheu toda a multidão com as suas sombras e irmãos amados que somos, né? Ele acolhe essa sombra nossa, né? Reconhecendo que há luz em nós, essa centelha divina, essa potência de Deus em nós. E o nosso amado Chico, ele falava que a gente possa chegar melhor no túmulo do que a gente chegou no berço. Então, assim, isso assim, mexeu muito comigo e que a gente consiga mesmo, né, ao longo dessa trajetória, dessa oportunidade, porque a gente implorou para reencarnar, e nessa época também, que não esqueçamos disso, então que a gente chegue no túmulo melhor do que a gente veio no berço, né, quando a gente teve essa oportunidade da reencarnação. Então, essa psicologia de Jesus positiva, né, é muito importante, esse reconhecimento, né, dessas sombras, por mais que doa, que seja difícil, ela é libertadora, né? Se a gente consegue acolher e abraçar a sombra sabendo que a gente está com Jesus.
tendo ele como modelo e guia, né? Nos sabermos com defeitos, nos sabermos imperfeitos, e que a única condição que a gente tem de não julgar ninguém, de não julgar o companheiro, de não julgar o outro, é acolher essas nossas sombras, né? E vermos que todos nós estamos caídos, né? Porque o único que esteve de pé aqui na Terra foi Jesus, né? Ele não precisou de ninguém para levantar ele. Mas nós estamos todos caídos aí nas nossas sombras. Enquanto não nos reconheçamos assim, e cheios de defeitos, nós não vamos conseguir alavancar, né? Então, a gente reconhecer isso e ficar parado também não adianta. Ficar estável também não adianta, né? Aí eu li uma passagem da Joana de Ângeles que nos propõe o seguinte. Ela fala que o ser tem que ser consciente, nem se pune, nem se justifica. Apenas reconhece e transforma. Eu também achei, assim, muito libertador, né? A Joana de Ângeles faz parte, né, desses espíritos de luz aí, que mentora do nosso querido Divaldo, e tem uma série psicológica, né? Então, acho que nesse momento é muito importante a gente ler esse legado que essa irmã trouxe para nós através do companheiro Divaldo. E dentro desse nosso processo de crescimento, a gente percebe muito medo em nós e muito desperdício, né, dos nossos talentos, que às vezes a gente está enterrando aí. Então, para que a gente possa fazer o nosso papel no mundo, ser a luz do mundo e o sal da terra, a gente tem que fazer crescer o nosso talento, multiplicar, né? Lembrando, né, novamente da parábola dos talentos. E o talento, não importa qual. Ah, meu talento não é tão bom igual o do fulano. Ah, o fulano faz isso e eu não faço. Você tem que crescer o seu talento. Se você ficar olhando o do outro, aí já banana tudo meio de campo, já não fica legal. Então, existem muitos talentos. Cada um tem o seu. Não compare, né, com um do outro. Apenas faça com que o seu talento cresça, né? Então, o Rossandro também, ele faz uma analogia aqui da gente como membros dessa grande família universal, como uma grande sinfonia, né? Sintonia de amor, de paz, né? Mas uma sinfonia universal. Então, cada um toca o seu instrumento, né? Então, na grande orquestra da vida, né, do universo, cada um tem a sua partitura, né? Então, para nós é dado o instrumento, que é o nosso talento, né? A partitura, que é o evangelho, né? Aqui hoje, em especial, estamos vendo o capítulo 5, que são as bem-aventuranças, né? Quantas lindas páginas não foram deixadas, né? Pelo Chico, pelo Divaldo, pelo nosso irmão Kardec, né? Toda a codificação. Então, partitura de luz é o que não falta, né? Instrumento a gente tem aqui, o vasinho aqui que está cheio, não está, mas estamos tentando fazer com que ele fique cheio de luz. E aí ele fala dessa trilogia, né? Da gente compor dentro dessa grande orquestra, essa harmonia mundial. E aí o que é importante é o Maestro Jesus, o nosso modelo e guia, e que nós possamos nos valer do nosso instrumento que nos foi dado, os nossos talentos, e com a partitura do Evangelho. E aí, cada vez mais que a gente usar esse instrumento e tocar essa partitura, quando a gente começa um instrumento, a gente no começo desafina que nem a gente consegue ouvir o que a gente está tocando. E depois, quando aquilo começa a internalizar e começa a fluir de uma forma tão natural, que aquela partitura começa a incorporar nossas vidas, o evangelho se incorpora a esse instrumento que nós somos, e aí a gente vê essa grande harmonia nessa orquestra divina, né? Então, que a gente saiba tocar, nos afinando, nos burilando, né?
porque sem a reforma íntima e sem a limpeza desse vaso que nós estamos utilizando aqui, esse corpo carnal, né, que nós possamos nos olhar com mais amor, não nos sabotar, né, e não ficar olhando o outro para o lado. Devemos olhar para frente, não para o outro, o que o outro tem, o que o outro está fazendo. O Salvador, ele já veio, né? Ele já esteve aqui entre nós. Ele sim tinha uma missão muito grandiosa, que nós possamos ser pelo menos esses discípulos do sal e da terra, e nós consigamos salvar a nós mesmos e a nossa família nesse momento, cultivar a família, a luz dentro de nós e a luz familiar no nosso recinto, né? Porque a nossa casa é o nosso templo, a nossa casa física, a nossa casa espiritual e a nossa casa interior. Então, quando o Salvador veio, ele sim tinha essa missão grandiosa, mas Deus não exigiu de nós que nós salvássemos o mundo como ele fez, né? Ele exigiu que nós nos salvássemos e a nossa família. A família é uma experiência diária de perdão, né? E esse medo e nós nos vitimizarmos diante das circunstâncias. Esses dias eu estava até escutando o Haroldo, acho que foi o Haroldo, sei que ele falou assim, coitadismo, né? Aí eu falei que muitas vezes a gente se pega desse jeito, né? No vitimismo, no coitadismo, no medo. Isso tudo não vai fazer clarear a nossa luz, vai só ofuscar, né? E Deus, ele investe em todo mundo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele está investindo na gente agora, ele investiu no nosso irmão Jesus, né? E que conseguiu atingir o ápice, né, da angelitude. E aí tem uma parte também que o Rossandro ele fala, que eu acho bem bacana, assim, que ele pega muito, assim, aquele tipo de educação que a gente tinha no passado, né? Que tinha só uma televisão, às vezes era preta e branca, depois já era aquela colorida, mas não era uma colorida muito boa. Mas aí a família toda se reunia na frente daquela única TV e você só podia assistir o que seus pais estavam assistindo e se eles deixassem. Eu lembro que dava um horário lá que a minha mãe achava que a gente não podia assistir, o que não podia, tinha que ir para a cama e pronto, né? Criança não tinha que escolher nada. E aí ele fala que interessante isso, né? Na ordem psicológica da formatação do ego do espírito encarnado. Ele ter a consciência dessa hierarquia e essa escolha de canal que a gente achava assim que era uma coisa boba, mas que hoje cada um assiste o que quer e cada um está no seu mundo virtual, que a gente não tem essa ordem psicológica de formatação de ego. Eu achei isso aí muito interessante quando eu ouvi, porque isso justifica muitos padrões, né, dessas crianças assim de hoje em dia, que não tem essa formatação de ego, né, e fica com um ego muito exacerbado, que acha que pode tudo, que são as princesas e os príncipes de hoje em dia, né? E que é muito ruim, porque essas princesas e príncipes que acham que pode fazer tudo e estão fazendo o que estão fazendo. Então, que nós possamos acolher as nossas sombras e também podemos aproveitar para nos salvar e nos salvar a família também, né? Aqui, a nossa família original, a nossa família que possamos ter oportunidade de construir nessa vida, né? Ou então as nossas famílias por afinidade, né, também. Às vezes a pessoa já não tem mais os seus entes, né, desta vida corpórea, mas já construiu outros tipos de famílias espirituais. Então, que a gente consiga se amar mais, né? O amor, ele vai acolher e cuidar das nossas feridas, porque a gente, enquanto luz, a gente é uma estrutura, uma usina, como se fosse uma usina de força em transformação. Então, vamos imaginar que todo mundo aqui é uma Itaipu, assim, uma hidrelétricazinha básica, que vai receber essa água da vida, essa purificação,
e vai converter em luz para o Cristo e vai gerar muita energia que vai iluminar primeiro a nós, ao nosso próximo mais próximo, nós, né? O outro próximo mais próximo e a todos que estiverem ao nosso redor, a nossa família e atingindo a grande família universal, né? A nossa família terrestre, do nosso planeta Terra, né? Nosso planeta Água aí. Agir e aceitar a luz, sem nos sabotar. Isso é muito importante. E, por exemplo, quando a gente vê também, estava falando de Paulo, né, do caminho de Damasco, dele ter aceitado Jesus e ter mudado ali a polarização, o vetor, né, mudou o vetor aí, a parte de física, né, mudou para o lado certo. Ele fez isso e não olhou para trás e seguiu para frente, né, e não ficou se culpando. Por exemplo, Emmanuel, a primeira vez que foi convidado por Jesus a seguir, lá mais de 2000 anos, né? Ele não tinha aceitado, mas ele aceitou e hoje está aí, né? Trazendo tanta luz, nos trouxe. Segundo aí os espíritas, ele já está novamente entre nós no plano físico. Espero que sim. Vamos precisar de muita luz, né? Neste processo aí de regeneração, nessa transição planetária. E como que a gente se colocando, né, na posição de vítima e tendo medo e nos sabotando, o tanto que a gente se distancia dessa luz que Deus quer que brilhe em nós, esse Fiat Lux que Ele quer que brote em nós. Que a gente possa sempre mirar nesse irmão amado, né, Jesus, nosso mestre, que veio nos trazer tanta luz, tanto ensinamento, né? Acho que o perdão também, na hora que ele estava se despedindo do corpo físico, também nos trouxe essa lição do perdão. A cada um que ele conversava, né? Tanta lição, todas essas parábolas, né? E aí até a gente for imaginar assim, todo mundo que procurou Jesus naquela época, que teve oportunidade, né? Cego Bartimeu, Zaqueu, quando estava lá em cima da árvore, a mulher hemorrágica, todo mundo foi buscar Jesus, mas com proatividade. Vamos usar uma palavra agora moderna, mas eles foram proativos. Eles não ficaram estagnados, estanques ali, nada. Eles foram buscar Jesus com vontade, né? Largaram a única coisa que tinham, né? E foram, né? Por exemplo, o cego Bartimeu, ele tinha uma capa que naquela época lá os romanos, até isso para pedir esmola era tudo organizadinho, né? Tinha que ter uma capa lá que autorizava ele a ser mendigo e pedir esmola porque ele era cego. Então, quando ele viu Jesus, ele não titubeou, ele falou, não, eu vou seguir, largou a capa dele, quem estava atrás pegou, porque tinha muita gente que não tinha, e aquela capa garantia a comida dele, a sobrevivência dele. Ele largou tudo isso, né? Ele deixou a zona de conforto dele para seguir Jesus. Então, que a gente possa, né, seguir Jesus, largar a nossa zona de conforto, e nos iluminar. Eu também, acho que foi o Rossandro também, né? Eu sempre aqui nos afazeres domésticos, eu sou sempre fazendo comida, lavando as coisas aqui, limpando a casa, sempre escutando, né? O Haroldo, Rossandro, Divaldo, tem dia que mais de uma vez cada um deles, né? Falei, quem sabe de tanto ouvir, né? Vai passando aqui e vai internalizando, né? E aí o Rossandro ainda comentou que, acho que, não sei se foi um amigo dele, alguém assim que acho que comentou com o Divaldo, que, não, eu não posso falar, eu não tenho condições de fazer palestra, não, porque eu sou imperfeito, tal, não posso falar, né? Aí o Divaldo disse que olhou para ele e falou, meu filho, quando um cano tá sujo de lodo, de lama, o que a gente faz? A gente abre a água e deixa a água passar para poder limpar. Então, a gente está aqui, acho que tentando fazer um pouquinho isso, né?
deixando a água pura de Deus nos purificar, ver Jesus como essa luz aí, o farol na nossa vida aí, e deixar essa água passar para ver se limpa essa podridão aí. E ficar mais perto de Deus e pegar realmente um dia na mão do nosso irmão Jesus, né? Quando a gente chegar lá, a gente não chegar envergonhado, né? Chegar que realmente chegou no túmulo melhor do que no berço, como dizia nosso Chiquinho. Eu acho que é isso. Quero agradecer aí todo mundo